a professora Débora e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse nosso Brasil. Dessa vez, a gente vai entender como que se deu o processo de industrialização do Brasil, tá bom? A gente vai estudar 4 fases desse processo de industrialização, só que bem devagarzinho, né? Bem breve, tá bom? A primeira fase, ela vai se dar a partir de 1500 até 1808. Só que nesse período, vocês lembram o que o Brasil era? O Brasil era colônia de Portugal, né? Então a coroa portuguesa não tinha interesse em modernizar aqui, o único interesse que eles tinham era de explorar as riquezas naturais, as matérias-primas que a gente tinha nesse nosso país imenso. Enfim, a segunda fase, que é uma fase muito importante, que é a fase que a gente mais vai focar hoje, ela vai se dar a partir de 1808 e vai até ali 1930. Nesse momento, vai se começar a ter alguns interesses em investir na produção industrial. Por quê, professora? Vocês lembram de um produtozinho bem pequenininho, mas que fez muito significado no nosso país? O café? Pois é. O café ele foi um produto que foi muito exportado, teve um surto muito grande mundial. Só que, nesse momento, a produção cafeira ela vai entrar em crise. E aí, aquela galera que tinha investido nas grandes fazendas de produção de café, ela vai começar a sentir os prejuízos, né? A sentir os impactos dessa crise. Então, eles vão procurar outro mecanismo de se recuperar desse baque. Qual que é esse mecanismo? Investir no setor industrial que vai começar a chegar aqui, tá bom? E aí um detalhe importante que a gente tem que lembrar é que essas primeiras indústrias aqui do país, elas vão estar ligadas à extração mineral, à produção de calçados, de tecidos e de alimentos. Não é de uma hora para outra que vão chegar indústrias super estruturadas aqui não, tá bom? Esse processo ele é bem lento também, vai demorar um certo tempo e vai demandar muito investimento, muito capital. A terceira fase, ela vai ocorrer de 1930 até 1955. Nesse momento, vão se ter investimentos muito grandes no setor industrial. E é inclusive nessa época que vai ser criada a Petrobras. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar na Petrobras, né? A maior empresa estatal do setor energético que a gente tem, né? Então, nesse momento, vai ser criada a Petrobras e outras indústrias que vão receber grande investimento de capital interno e de capital externo também, tá? A quarta fase, ela vai ter início em 1955 e vai vir até hoje, né? Até os dias atuais. Ela é marcada principalmente pelos projetos políticos instalados por um dos nossos presidentes, que foi o JK, o Juscelino Kubitschek, que vai promover uma abertura imensa para a economia do país, porque ele vai permitir que empresas multinacionais venham aqui para o Brasil. Então, o Brasil, para ele se tornar esse país que hoje tem essas indústrias, que possui fábricas, ele precisou passar por todo esse processo de industrialização. E como eu falei, hoje a gente vai ter foco na segunda fase, tá bom? Que é dando continuidade ao que a gente vem estudando desse Brasil que cresceu com a mão de obra escrava, né? Que trouxe muitos africanos para cá, que produziu muito café. Esse Brasil vai ter esse processo de industrialização bem marcante na Primeira República, ou também chamada de República Velha, né? Que é o período onde vai ter o aumento de indústrias aqui, dessa instalação de indústrias aqui. Esse aumento vai ser estimulado, como eu já falei, por esses recursos vindos de outros setores da economia e do capital estrangeiro. Lembra que quando foi proibido o tráfico negreiro, a galera que gastava o dinheiro comprando escravo precisava investir em outras coisas? Pois é, esse novo investimento em outros setores vai estimular isso também, porque vão ser construídas ferrovias, estradas, portos, tudo isso para atender às novas necessidades desse país que estava crescendo. E aí, outro fator importante também nesse processo de industrialização, para a gente perceber que tudo na história tem um elo, foi a Primeira Guerra Mundial. Porque com a Primeira Guerra Mundial, ficou muito difícil importar produtos de fora, ficou muito difícil trazer esses produtos de fora. Então, a única solução era produzir aqui dentro, né? Então, foi preciso criar essas fábricas, essas indústrias para produzir o produto que a galera precisava para sobreviver, para tocar a vida. Então, são esses fatores que vão estimular bastante esse processo de industrialização aqui no Brasil. Mas, professora, como que eram essas empresas? Quem trabalhava nessas empresas, não é?
a gente tinha dois tipos de empresas. Tinha aquelas empresas pequenas, né, aquelas indústrias pequenas, com poucos funcionários que atendiam só a demanda local. Mas a gente também chegou a ter, nesse período, grandes indústrias, que chegou a empregar centenas de trabalhadores. E à medida que aumentava a quantidade de indústrias, aumentava também a necessidade de mão de obra, né? Se eu tinha uma empresa, eu precisava de gente para trabalhar nessa minha empresa. Então, é um movimento que vai acontecer junto, contínuo. À medida que se tem mais empresa, eu preciso de mais gente para trabalhar. E agora eu pergunto para vocês, quem é essa gente que vai trabalhar nessas indústrias? Quem é que vai trabalhar nesse processo, nessas fábricas que vão estar surgindo? E aí a gente volta para a aula anterior também, para algumas aulas atrás, quando a gente fala dos imigrantes. Lembra os imigrantes que vieram e foram para as fazendas? Mas lá nas fazendas a produção de café caiu, né? E aí, para onde é que essa galera vai? Essa galera continua com o desejo de crescer, de fazer fortuna, de melhorar de condições de vida. E agora eles vão sair das fazendas e vão vir para as cidades, procurando essas melhorias, procurando fazer fortuna, procurando ter uma vida melhor do que a que eles tinham no país deles, né? Nesse período, cerca de 3 milhões de imigrantes que entraram no Brasil entre 1889 e 1930 vão se tornar os operários dessas indústrias, tá bom? E aí eles vão para essas indústrias, vão começar a trabalhar para esses patrões e a gente vai ver também que quando eles chegam na cidade, a realidade não vai ser tão diferente da que eles encontraram lá nas fazendas. Eles vão encontrar muita dificuldade também nesse processo de trabalho nas indústrias. Ou seja, a gente vai perceber que esse processo de crescimento industrial no Brasil, ele vai interferir em vários outros fatores da sociedade, no fator político, no fator social. Então, todas essas pessoas vão reagir também a esse sistema de trabalho nas indústrias, nas fábricas. E aí eu trago para vocês aqui uma citação da Tânia Regina, que ela vai falar o seguinte sobre esse processo de trabalho nas fábricas. O excesso de ofertas permitia não só comprimir os ganhos salariais, como também impor condições de trabalho extremamente duras, que acabavam por comprometer a saúde do operário. Em certos setores, a utilização de mulheres e crianças contribuía para diminuir ainda mais os já parcos rendimentos. Professora, o que é que isso quer dizer? A gente vai ter muitas pessoas precisando de emprego, muita gente mesmo precisando de emprego. E os patrões vão se aproveitar disso. Ora, se tem muita gente precisando de emprego, eu vou tratar os meus funcionários do jeito que eu quiser, porque se eles não aceitarem o tratamento, eles vão embora, mas chega outro. Entendem essa lógica? Então foi bem isso que aconteceu. Esses operários que vieram das fazendas para as fábricas, eles vão receber péssimas condições de trabalho, vão receber salários baixos, não vão ter segurança, não vão ter esses direitos. E outro detalhe importante, mulheres e crianças também estavam trabalhando nessas fábricas, porque eles precisavam sobreviver. O salário era tão baixo, as condições eram tão ruins, que toda a família precisava trabalhar para conseguir sobreviver dia após dia. Tá bom? E a gente vai ver que essas condições de trabalho, elas vão refletir em uma reação nessa classe operária no Brasil, tá bom? Nessa classe trabalhadora urbana que vem para o Brasil, que constitui esse processo e contribui para esse processo de industrialização também. Mas por hoje, a gente finaliza a aula nesse primeiro tópico, que é esse processo de industrialização. E para finalizar, eu quero chamar vocês para a gente responder duas questõezinhas bem rápidas e bem simples sobre esse processo de industrialização. A questão 1, ela vai te perguntar o seguinte: em qual fase do processo de industrialização do Brasil se tornou interessante para a burguesia investir na produção industrial? Letra A, primeira fase, de 1500 a 1808. Letra B, segunda fase, de 1808 a 1930. Letra C, terceira fase, de 1930 a 1955. Ou letra D, quarta fase, de 1955 a 2020. Como a gente viu, a gente teve 4 fases, né, desse processo de industrialização. Mas se tornou interessante, começou a ser interessante para a burguesia investir nisso quando a produção cafeeira teve essa crise, que foi nessa segunda fase, entre 1808 a 1930, quando a burguesia começa a investir no setor industrial, tá bom? A questão 2, também bem simples. Qual o efeito imediato resultante do aumento da implementação de indústrias no Brasil? Letra A, o aumento de café produzido. Letra B, a diminuição na demanda de mão de obra. Letra C, o aumento da demanda de mão de obra. Ou letra D, a diminuição das vagas de emprego. Como a gente viu, o café estava em crise, né? Ninguém mais queria saber de comprar café, então a letra A já descarta.
A diminuição da demanda de mão de obra. Se eu tenho muita tarefa para fazer, será que eu vou precisar de menos pessoas ou de mais pessoas? De mais pessoas, né? Então, descarta a letra B também. O aumento da demanda de mão de obra. Como a gente viu, à medida que as indústrias cresciam, que tinha mais trabalho para fazer, precisava de mais gente. Então, o efeito imediato desse processo de industrialização vai ser o aumento da demanda de mão de obra. A alternativa correta vai ser a letra C. E só para confirmar, a gente descarta a D também pela diminuição das vagas de emprego, né? A gente precisava de pessoas para trabalhar nas fábricas. E a gente finaliza a aula de hoje com essas questões super simples, lembrando vocês de acessar a plataforma do Eduque para conferir os conteúdos que a gente vem trabalhando, as questões que a gente vem trabalhando também. Tá bom? A gente se encontra na próxima aula para dar sequência a essas discussões, o que é que vai acontecer com esses trabalhadores, para onde que eles vão, professora, como que fica a situação deles. Tá? Até a próxima aula, pessoal!